Boa tarde a todos, senhoras e senhores conselheiros, doutor André, nosso procurador, Ana Maria, aqui o boa tarde especial aqui ao doutor Erinaldo e à doutora Laís, sejam muito bem-vindos aqui à terceira Câmara, né? E vamos dar início agora à nossa 19ª sessão ordinária virtual, hoje 26 de abril de 2021. Lembrando que as nossas sessões ordinárias virtuais, por meio de videoconferência, elas encontram um amparo na portaria do CONAT 158/2020 e na portaria 384/2020. Indagar aqui da nossa secretária, Ana Maria, a ata foi disponibilizada a todos, né? Alguma sugestão de alteração da ata? Então, fica mantida e aprovada a ata que foi disponibilizada através do WebDrive, né? E para dar início à nossa ordem do dia, a presidência já havia aqui comentado antes com a doutora Tereza, né, em comum acordo com o doutor Erinaldo, se o doutor André não se opuser, nós fazemos uma inversãozinha aqui do primeiro relator, a doutora Tereza seria a relatora inaugurando a ordem de hoje, com o processo 1/5278/2018, auto de infração 2018-12093, que tem como recorrente Frevo Brasil Indústria de Bebidas Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria doutora Tereza Helena Carvalho, Rebouças Porto. Esse processo foi julgado procedente em primeira instância e tem aqui um parecer da assessoria processual tributária de retorno do processo à primeira instância. Nós temos vários processos hoje, e dentre eles, pelo menos 3, têm uma matéria em comum. A doutora Tereza vai fazer o relato do primeiro processo, logo em seguida a presidência vai indagar aos conselheiros e às partes quais os processos que a gente pode trazer para fazer junção, né, a esse primeiro julgamento, visando aí, claro, um aproveitamento melhor das manifestações e também uma eficiência nos julgamentos. Mas vamos ouvir primeiro a doutora Tereza, logo em seguida a gente faz essas ponderações em conjunto. Com a palavra, a doutora Tereza. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, doutor André, procurador do Estado, o doutor Erinaldo, os senhores conselheiros, Ana Maria, nossa querida secretária. Vamos lá. Trata de auto de infração lavrado sobre acusação de falta de recolhimento do ICMS substituição tributária, decorrente de aquisição interestadual de mercadoria. O contribuinte deixou de recolher o ICMS substituição tributária dos meses de junho a dezembro de 2015, no montante de R$ 124.706,18. A empresa autuada é cadastrada no regime normal de recolhimento, enquadrada no CNAE 11.22.401, fabricação de refrigerantes. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido o artigo 74 do decreto 24569 e como penalidade a prevista no artigo 123.1d da lei 12.670, que é multa no valor de 50% do valor do imposto, né? O imposto foi 84 e a multa 41, 83 e a multa 41, mais ou menos. Nas informações complementares, o autuante esclarece que procedeu à análise do relatório da malha fiscal e, por meio dos indicadores apresentados, verificou que a empresa deixou de recolher débitos fiscais provenientes do CITRAN, conforme planilha constante do CD em anexo. Ele anexa as folhas 17. Acrescenta ainda que foi emitido o termo de intimação 2018-05946 para o contribuinte apresentar justificativa em relação à falta de recolhimento do ICMS substituição tributária, e até o fim do prazo não apresentou qualquer justificativa que pudesse afastar a irregularidade verificada. Tendo em vista que não houve qualquer manifestação do contribuinte ou a apresentação do comprovante de pagamento do ICMS substituição, foi efetuada a lavratura do presente auto de infração. As folhas 17 dos autos constam CD, contém na planilha, né, que são as relações do débito do CITRAN, de 6 a 15, de 2 a 15. E o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento conforme folhas 24 a 35 dos autos. A julgadora singular
afasta as nulidades suscitadas e, no mérito, decide pela procedência da ação fiscal, conforme julgamento das folhas 42 a 56 dos autos. A empresa autuada interpõe recurso contra a decisão singular, conforme folhas 61 a 72 dos autos, onde questiona nulidades e procedimentos da ação fiscalizatória. Nas preliminares, ela pede a nulidade por ausência de motivação do ato administrativo, metodologia defeituosa, contrário ao que determina o artigo 815, parágrafo 2º do regulamento do ICMS, e colaciona a decisão do CONAT em sua defesa. Ela diz que a autoridade designante é incompetente, que o doutor Gustavo de Albuquerque, orientador da Célula de Gestão Fiscal dos Setores Econômicos, SESEC, não é competente para designar qualquer funcionário da Cefaz a realizar qualquer fiscalização tributária, pede nulidade em virtude do cerceamento do direito de defesa, falta de fundamentação do ato administrativo por parte do agente do fisco, ao afirmar que o contribuinte comete a infração ao realizar operações de entrada sem um selo fiscal de trânsito obrigatório, que ele fala do selo, né? Este fato estaria corroborado por uma tabela de documentos fiscais supostamente anexados ao auto de infração, por meio de CD. Ocorre que o referido CD não for anexado aos autos, não sendo possível o contribuinte realizar qualquer análise do que for alegado, uma vez que não teve acesso à tabela de documentos fiscais. Ele diz que não recebeu o CD, né? Ele pede nulidade também em virtude do bis em idem, presente no auto de infração 2018-120-92, dígito 5, que o doutor Lúcio vai ser o relator, advindo do mesmo procedimento fiscalizatório. Ele diz que diversos créditos tributários declarados pela empresa no período de 2011 a 2015 foram constituídos em dívida ativa. Estes estão sendo cobrados na via judicial, podendo haver duplicidade de cobrança, uma vez que os créditos que são objeto da autuação podem estar encartados nas referidas CDAs. Algumas das CDAs cujos créditos tributários são referentes ao período fiscalizado são a Elicita, em 2014, em 2015, 2016, eles citam o número, né, das CDAs. Requer, por fim, a nulidade em razão do descumprimento de formalidade ou pela improcedência da ação fiscal. A assessoria processual tributária, após afastar as nulidades suscitadas, sugere anular o julgamento de primeira instância, pois em consulta ao CD que o fiscal colocou, as folhas 17 dos autos, verificou que nos débitos individualizados, no item período, não consta o número do documento fiscal que foi registrado no CITRAM, por ocasião da entrada no nosso estado. Porém, entende que essa omissão é passível de correção e sugere o retorno do presente processo à célula de julgamento para novo julgamento, com a reabertura de prazo para apresentação da impugnação. E a assessora muito diligente, ela anexa aos autos as consultas, né, do CITRAM, com o número de cada nota fiscal, o emitente, a inclusão e o número do auto de infração relativo a essa nota fiscal. Ela anexa ao parecer. É só, senhor presidente, este é o relato. A presidência agradece à doutora Tereza pelo relato claro, preciso, né, como sempre, trazendo aí os detalhes essenciais para a apreciação dos conselheiros, e agora a gente tem a possibilidade de fazer uma junção agora, pelo menos de início do processo do doutor Ricardo, se as partes não se opuserem. Presidente, pela ordem, o meu processo também guarda muita similitude, viu? O parecer da assessoria processual tributária é idêntico ao que a doutora Tereza acabou de ler, também sugerindo pelo retorno com a nulidade da decisão. Doutor Alexandre. Presidente, só muda o período
os valores, tá certo, senhor presidente, mas também os argumentos da parte, tanto da impugnação quanto no recurso, e a decisão, as decisões tanto de primeira instância quanto do parecer são idênticas. Doutor Felipe, pode se manifestar. Presidente, meu processo da mesma forma, só muda os valores e o período, o restante exatamente igual ao processo relatado pela conselheira Tereza. Presidente, o meu, mesma situação, pareceu o mesmo. Vamos começar pelo doutor Ricardo. De nulidade, devolvendo para o primeiro grau, pode ser o marco para a gente poder decidir e resolver todos os processos. Ultrapassando isso aí é que a gente poderia ver o ponto a ponto, né, de cada um. Pois vamos começar com o doutor Ricardo, que está na sequência da ordem do dia, e em seguida a gente vai avançando, tá certo? E se as partes concordarem, a gente pode discutir primeiro esse ponto, não tem prejuízo nenhum da presidência reabrir a discussão se for ultrapassado, tá certo? E aí a gente poderia otimizar os julgamentos, né, certo? Senhor presidente, eu iria fazer esse mesmo requerimento de que se primeiro analisasse essa questão da nulidade, em seguida, se caso fosse superada, que se avançasse por demais pontos, se o doutor André assim concordar. Presidente, por parte da Procuradoria também não há nenhum óbice, acho que inclusive é mais objetivo essa análise e a gente pode proceder dessa forma em conjunto. Excelente, então. Vamos ouvir agora o doutor Ricardo. Eu vou anunciar o processo, doutor Ricardo. É o processo de número 1/5280, auto de infração 2018-12104, tem como recorrente a Frevo Brasil Indústria de Bebidas Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relatoria do doutor Ricardo Ferreira Valente Filho, processo julgado procedente de primeira instância, com manifestação da assessoria processual tributária pelo retorno do processo à primeira instância para novo julgamento, também com sustentação oral do doutor José Rinaldo Dantas. Com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, presidente. Iniciando os trabalhos, renovando os votos de boa tarde a todos. Nosso presidente, secretária, doutor André, nosso procurador, colegas conselheiros, doutor Rinaldo Dantas, nosso presidente, e doutora Laís Sidor, está acompanhando aí os trabalhos. Presidente, trata-se, deixa eu abrir aqui o relatório, trata-se do processo 1/5280/2018, auto de infração 1/2018, 12.2104, que tem como recorrente Frevo Brasil Indústria de Bebidas Limitada, recorrido Seju. No meu caso, presidente, o aludido auto de infração aduz à empresa contribuinte deixar de recolher o ICMS relativo ao DIFAL sobre as operações de entradas interestaduais, que perfazem um montante de R$29 mil e quebrados. Nos meses de abril, junho a dezembro de 2014 e dezembro de 2015. Na oportunidade, foi sugerida pelo agente fiscal a aplicação da penalidade prevista no 123.1d da Lei 12.670, alterado pela 13.418. A autuada, presidente, apresentou tempestivamente impugnação ao auto de infração, este anexo às folhas 24/35. E na impugnação, em suma, ele pede o conhecimento e atuação da presente impugnação, que seja julgada totalmente improcedente o auto de infração em tela, pelas razões delineadas no decorrer da impugnação, pede também o julgamento totalmente nulo, o auto de infração a que se refere a peça pelos motivos apresentados na impugnação, e requer que seja intimado todos os atos processuais na pessoa do eminente advogado Dr. José Rinaldo Dantas Filho, por meio de sustentação oral. Seguindo o seu rito, presidente, o julgador singular decidiu pela procedência da ação fiscal, conforme folhas 42/51. Conformada com a decisão singular, a empresa, por meio do seu advogado, impetrou recurso ordinário. Este é anexo às folhas 52/66. E, em suma, ele também pede, na sua peça de recurso, que o auto de infração 2018-12104-6 seja nulo, pelos motivos apresentados,
Pede que o auto de infração 2018-121-0406 seja julgado totalmente improcedente, pelas razões delineadas no recurso, e novamente pede a intimação de todos os atos, inclusive para sustentação oral, do eminente advogado Dr. José Rinaldo Dantas Filho. O processo segue o seu rito, presidente, e este chega até a assessoria processual tributária, que, na oportunidade, solicita a devolução dos autos, né? Ele, no final da peça, deixa eu só abrir aqui, no final do parecer, a assessoria processual tributária entende, pelo conhecimento do recurso ordinário, para dar-lhe provimento, no sentido de anular o julgamento singular, com a reabertura do prazo para apresentação de impugnação e retorno à célula de primeira instância para novo julgamento. Tá? Continuando o relatório, o parecer é o de número 59/2020 e consta as folhas 68-71, presidente. É o relato, o processo seguiu a Procuradoria-Geral do Estado e é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Ricardo, e aí de plano vamos agora ao processo número 1/5281/2018, auto de infração 2018-120-90, que tem como recorrente também a Frevo Brasil, recorrido a Seju, relatoria do doutor Alexandre Mendes de Souza. Com a palavra, doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde novamente a todos. Também quero... O processo anunciado pelo presidente tem também a acusação de falta de recolhimento do ICMS proveniente de aquisições interestaduais de mercadorias sujeitas à subvenção tributária. O período é de 2014, que vai dos meses de janeiro a outubro de 2014. Foi cobrado ICMS no valor de R$ 229.087 e multa de R$ 114.543,36. O autuante colocou como artigo infringido o 74, decreto 2469, e aplicou a penalidade do artigo 123.1d. Como bem já ressaltou a doutora Tereza, o autuante, nas informações complementares, diz que procedeu à análise do relatório da malha fiscal, por meio dos indicadores apresentados, e verificou que a autuada deixou de recolher débitos fiscais provenientes do sistema de trânsito, o CITRAN, sujeito à subvenção tributária, e que o contribuinte foi devidamente intimado. O contribuinte, na sua impugnação, alegou, primeiramente, já foi citado, a preliminar nulidade por ausência de motivação, metodologia defeituosa, também a incompetência da autoridade designante, do orientador da FESEC, que no cargo, não está no cargo elencado no artigo 821, parágrafo 5º do decreto 2459. Alega também cerceamento de direito de defesa, que não teve acesso à tabela de documentos constantes no CD, pois não foi anexada aos autos. Pede também, alega também nulidade por bis e idem da infração, relacionada ao auto de infração 2018-12092, que compreende o período de outubro, e alega que diversos créditos declarados pela empresa nos períodos de 2011 a 2015 foram constituídos na dívida ativa e pode haver duplicidade da cobrança. O julgador singular afastou as nulidades suscitadas e a ementa do auto de infração diz o seguinte, na sua decisão: falta de recolhimento de subvenção tributária, contribuinte adquiriu mercadoria sujeita ao regime de subvenção tributária, deixando de recolher impostos devido. Período de janeiro a outubro. Devidamente intimado, a empresa não comprova o respectivo recolhimento. Rejeitadas preliminares arguidas pela impugnante. Decisão com base no artigo 18 da Lei 12.670 e artigo 7374 e 431 do Decreto 2459. E a penalidade, como já informado, 123.1d. Teve a defesa tempestiva e o auto de infração foi julgado também procedente. No recurso, repete os mesmos argumentos, nulidade por ausência de motivação, metodologia, incompetência da autoridade designante, cerceamento ao direito de defesa por não ter acesso ao CD com a tabela de documentos, bis e idem, e pede ao final ou a nulidade ou a improcedência. E o parecer da assessoria, emitido o 60-2020, no caso do processo,
sugere o conhecimento do recurso, dar-lhe provimento no sentido de anular o julgamento singular com reabertura de prazo para apresentação da impugnação e retorno da célula de instância. Esse pedido é justamente por conta da tabela de documentos que não foi anexada aos autos e a parecerista fez a pesquisa, detectou no CITRAN e anexou aos autos. Senhor presidente, é esse o meu relato e fica à disposição. A presidência agradece ao doutor Alexandre pelo relato claro e preciso, e dando sequência à nossa ordem, vamos agora ao processo de 1/5282/2018, auto de infração 2018-12-092, tem como recorrente também Frevo Brasil, recorrido Seju, sob a relatoria do doutor Felipe Augusto Araújo Muniz. Com a palavra, doutor Felipe. Obrigado, presidente. Não vou me estender no meu relato, tendo em vista que o relato já foi muito bem feito pela doutora Tereza e muito bem complementado pelo doutor Alexandre, e o meu guarda grande similitude, mas, da mesma forma, trata-se de auto de infração lavrado por conta de falta de recolhimento do ICMS proveniente de aquisições interestaduais de mercadoria sujeita à substituição tributária, que diz respeito ao período de outubro de 2014 a junho de 2015. Foi lançado a título principal o valor de R$ 276.749,29, com uma multa equivalente a R$ 138.374,46. Também pela aplicação do 123.1d da Lei 12.670, julgado procedente em primeira instância, os argumentos apresentados pela recorrente nos mesmos termos já apresentados pelos colegas conselheiros, e o parecer da assessoria processual tributária, pelas mesmas razões já expostas, sugerindo o retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento. Esse é o relato, senhor presidente. A presidência agradece ao doutor Felipe. O doutor Felipe ficou por último, né? Levou vantagem aí no relato. Agora vamos passar a palavra ao doutor André Carreiro, fazendo aqui a representação do governo do Estado do Ceará, né, no presente processo, para os 4 processos, podendo-se reservar apenas ao aspecto que foi circunscrito no início da nossa sessão, e a presidência lhe garante qualquer retorno de manifestação, caso ultrapassado. Ok? Com a palavra, doutor André. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara de Julgamento do CONAT, doutor Erinaldo, doutora Laís, boa tarde a todos. E, presidente, seguindo a orientação inicial, né, a gente vai inicialmente se manifestar sobre a circunstância trazida pela assessoria processual tributária acerca de uma nulidade do julgamento de primeira instância. São 4 autos de infração com motivações bastante semelhantes, com exceção do primeiro da pauta, e relatado em segundo momento, que é o da relatoria do doutor Ricardo, que se refere a lançamento de ICMS diferencial de alíquota decorrente de entradas interestaduais de bens de uso e consumo, ou para ativo imobilizado. Os demais, os 3 autos seguintes, da doutora Tereza, do doutor Alexandre, do doutor Felipe, dizem respeito ao lançamento de ICMS e substituição tributária nas entradas, em períodos diversos, e também referente a operações diversas. Todos eles tendo sido lançado o imposto apurado pelo autuante e aplicada a penalidade do artigo 123.1d da Lei 12.258, de 2017. E esses autos de infração, eles têm em comum a circunstância de todos eles terem sido lançados com base nas operações e informações registradas no CITRAN, o Sistema de Fiscalização do Transporte de Mercadorias em Trânsito. E foi com base nisso que a assessoria se manifesta no sentido do retorno do processo. E, de fato, se nós fôssemos examinar as demais questões, de fato foi entregue ao contribuinte, em todos os autos, o CD com as planilhas de fiscalização, né,
Inclusive, durante a ação fiscal, foi oportunizado ao contribuinte a se manifestar sobre essas operações, e ele manteve-se silente. Mas o fato, muito bem verificado pela Assessoria Fiscal Tributária, é que em todas as planilhas de fiscalização elaboradas pelo agente autuante, apesar dele relacionar todos os valores que estão contemplados nos lançamentos tributários, de fato, existe uma planilha de fiscalização denominada de débitos individualizados, nas quais não foi possível realmente verificar a indicação dos documentos fiscais que foram registrados no CITRAN, né, por ocasião da entrada no estado do Ceará. Né, e é com base justamente nessa informação que foi procedido o lançamento. Foi com base nas informações do CITRAN que o autuante lançou o crédito tributário e elaborou as referidas planilhas de fiscalização. Então, a Procuradoria entende que, no caso, essa irregularidade, como bem posto pelo parecerista, Assessoria Fiscal Tributária, ela é realmente uma irregularidade, é uma omissão que deveria ter sido trazida aos autos de cada lançamento, né, para os processos administrativos tributários deles decorrentes, mas que tal fato ele não enseja a nulidade do auto de infração. Isso conforme disposto expressamente no artigo 84 da Lei 15.614 de 2014. Se os senhores verificarem lá nos parágrafos 1º e 2º desse dispositivo legal, ele diz o seguinte, que as irregularidades ou omissões passíveis de correção não serão declaradas nulas e, após a sua regularização, fica assegurado ao autuado a reabertura do prazo para fins de pagamento com desconto ou para apresentação de impugnação, né, no caso, ou o mero aditamento. Essa impugnação pode ser um mero aditamento daquela já apresentada e deveria ser alegada na primeira oportunidade. E a gente verifica, por sua vez, que nas defesas do contribuinte, apesar dele não ter trazido essa argumentação de nulidade da decisão de primeira instância, ele traz uma argumentação que ele não dispunha para a elaboração de sua defesa dessa tabela desses documentos fiscais, apesar deles terem sido extraídos do CITRAN. Então, entendemos que, assim, caberia ao julgador singular, naquela ocasião, determinar essa correção da irregularidade, ele de ofício, mesmo juntando os relatórios do CITRAN, ou convertendo em diligência para que o autuante assim o fizesse, né? E aí, somente após isso, fosse dada uma nova oportunidade ao contribuinte, mediante intimação, para que, caso entendesse, nesse segundo momento, recolher o imposto lançado com os descontos legais, ou apresentar a nova planilha, já tendo sido oportunizado o conhecimento da identificação desses documentos fiscais. Né? A imputação infracional em todos os autos, na nossa compreensão, ela é clara e precisa, né? Foi possível o contribuinte compreender o lançamento e a sua motivação, mas, de fato, houve essa irregularidade acerca da indicação desses documentos fiscais contemplados em cada auto de infração. Por outro lado, a assessoria, ela já sanou essa omissão, né? Ela anexou a todos esses autos de infrações já relatados os relatórios do CITRAN, né, nos quais constam os dados essenciais dos documentos fiscais contemplados em cada um dos levantamentos fiscais que embasaram os autos de infração, isso com base no que autoriza o dispositivo já mencionado, qual é reproduzido no decreto 32.885 de 2018. Né? E, portanto, não tendo sido observada essa regra pelo julgador de primeira instância e já tendo sido corrigida essa irregularidade pela assessoria processual tributária, já existindo os referidos relatórios em todos os autos, a Procuradoria ela se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário para dar-lhes provimento, declarando a nulidade da decisão de primeira instância por inobservância ao disposto do artigo 84, parágrafo 1º da Lei 15.614, de 2014, para que, uma vez já tendo sido juntados os relatórios do CITRAN pela assessoria processual tributária, seja intimado o contribuinte com a reabertura do prazo para pagamento com descontos legais ou para impugnação, para após, se for o caso, ser proferido novo julgamento pelo julgador singular. É isso, presidente, e caso seja superado, nós manifestamos sobre as demais questões de mérito. Obrigado. A presidência agradece ao doutor André, e já passa a palavra de plano ao doutor José Arinaldo para a sustentação oral dos 4 processos. Boa tarde, senhor presidente, nosso querido André, representante da PGE, nossa conselheira relatora Tereza, os conselheiros Lúcio, Ricardo, Alexandre, Felipe e Micael. Eu acho que não esqueci ninguém, né? Lúcio, Ricardo, Alexandre, Felipe e Micael.
Cumprimentar a Laís está aqui também, cumprimentar a secretária Ana Maria. É um prazer retomar, voltar a sustentar um processo na Câmara, lamentavelmente ainda de forma telepresencial, que não tem aquela vista bonita que a gente tinha do mar, né? Tinha um problema sempre de estacionar o carro, né? Se for dia de feira, escapar da feira, mas é muito melhor ter o contato das amigas, dos amigos, do que tá trabalhando dessa forma assim, um tanto impessoal, mas faz parte. Eu queria apenas, com a devida vênia, discordar só da conclusão do nosso querido procurador, na medida em que está claro, está patente, em que desde o início nós tratarmos do cessamento do direito de defesa e não ter acesso às informações, a assessoria tributária percebeu, detectou, só que nós discordamos da conclusão da assessoria tributária. Percebam que a assessoria tributária ela percebe o erro, percebe que houve um cessamento ao direito de defesa em função disso, e diz que, diante da omissão, essa omissão foi sanada pela própria assessoria tributária. Ou seja, não cabe à assessoria tributária estar emendando autos de infração. Não é papel da assessoria, nem papel do CONAT estar emendando autos de infração. Se nós formos para o artigo 55 do nosso decreto, são absolutamente nulos atos praticados por autoridade competente, impedida ou preterição de quaisquer das garantias processuais. E vai lá no seu parágrafo 3º. Considera ocorrida a preterição de direito de defesa qualquer circunstância que inviabilize o direito ao contraditório ou ampla defesa do autuado. O que é exatamente o caso aqui. Nós não estamos tratando de um momento em que eu não tive a oportunidade de manifestar sob um laudo pericial e é reaberta a oportunidade que eu possa manifestar alguma situação desse âmbito. Não, o próprio auto de infração, no seu nascedouro, ele veio faltando informação. E não cabe ao contencioso emendar essa informação. Se veio essa informação defeituosa que prejudicou o direito de defesa do contribuinte, o auto tem que ser declarado por inteiro nulo e ser feito um novo levantamento por parte do agente fiscal. Na minha opinião, não tem o menor sentido o próprio contencioso emendar um auto de infração que veio incompleto por parte do agente fiscal, reabrindo o prazo do contribuinte desde o início. Nós já estamos numa fase recursal e vamos voltar para desde o início para o contribuinte apresentar uma nova impugnação. Então, não vejo, com a devida vênia, a assessoria, com a devida vênia ao doutor André, eu penso que no caso é o caso de declararmos a patente nulidade do auto de infração por cessamento ao direito de defesa e o auto de infração ser fulminado. Isso não importa em nenhum momento na prescrição, na decadência do direito do Estado constituir esse crédito tributário, que poderá constituí-lo por uma nova autoridade fiscal através de um novo procedimento de fiscalização, mas pedindo vênia ao doutor André e à assessoria. Penso que o caso aqui, senhores conselheiros, é de declaração da nulidade do auto de infração por patente por clara observância à nossa norma jurídica que houve, no caso, preterição de direito de defesa. No mais, senhor presidente, eu me coloco à disposição e, caso seja superado, estou à disposição para darmos sequência ao julgamento ou prestar qualquer tipo de esclarecimento. Muito obrigado. A presidência agradece ao doutor Arinaldo e agora coloca o processo para discussão dos conselheiros. Senhor presidente. Pois não, doutor. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Arinaldo, doutora Laís, doutor André, conselheiro. Presidente, essa matéria a gente teve a oportunidade, né, acho que o mês passado, de discutir essa questão. E eu vou colocar alguns pontos trazidos aí pelo doutor Arinaldo, pelo doutor André. O raciocínio do doutor Arinaldo, com todo o respeito, se fosse antes da alteração, né, da nova lei do CONAT, né, o artigo 84, parágrafo 1º, estava perfeito. Não tinha a menor dúvida de que toda a vida foi decidido aqui no CONAT, né, quando o processo não fazia falha no levantamento ou omissão, né, esse processo era nulo. Mas com a alteração trazida pelo artigo 84, parágrafo 1º, né, eu sei que isso aí é os primeiros processos que estão, né, tendo essa discussão, né. Eu até colocava na sessão passada, eu colocava que esse ano, talvez, uma das discussões fortes do CONAT seria essa questão.
Então, eu entendo aí eu já sabia, naquele processo que a gente discutiu anteriormente, né, alguns julgadores já estavam, né, tomando essa medida de observar o parágrafo 1º do artigo 84, e eu acho o seguinte, o processo administrativo tributário, ele é regido com alguns princípios, né, o princípio básico citado aí pelo doutor Arinaldo, é o princípio da ampla defesa do contraditório, isso aí ninguém tem dúvida, é um princípio, né, constitucional, né, aquela grande discussão que existia, se aplicava ou não ao processo, se era o procedimento, foi sanada com a Constituição, que diz para aplicar ao processo administrativo e ao judicial, ampla defesa do contraditório devido ao processo legal. Mas a questão que eu trago aqui tem outros princípios também, que o processo administrativo tributário também é regido. O princípio da economia, o princípio do informalismo, o formalismo moderado. E qual é o sentido desse artigo, na minha visão, com todo respeito a quem pensa o contrário, né? Esse artigo, quando foi colocado aqui, até, né, fiz uma pesquisa, esse artigo tem na legislação de São Paulo, Minas Gerais, e é justamente o quê? Certas condições que o processo vem, né, não é um processo que não venha com nenhuma prova, né, processo que vem sem prova nenhuma, né, a gente não tem o que estar saneando o processo, não, mas esse processo ele tem um início de prova. Como bem disse os relatores aí, né, existe uma planilha, sim, uma planilha que tem lá o débito fiscal total, mensal, e o débito individualizado por mês. O que é que não existe nessa planilha? Não existe o número das notas fiscais. E aí a parecerista, né, faz e anexa lá a questão do CITRAN. A julgadora singular, os conselheiros que relataram esse processo, que estão nos relatores, com certeza tem mais conhecimento, que relataram o processo com mais, né, precisão, vai observar que a julgadora, ela nem entra nessa parte, ela diz que ela se contentou com o que tinha nos autos, ela disse que pelo que tinha nos autos, tinha condições de fazer a defesa. Aí, realmente, aí, a minha visão, eu acho que não. Acho que é importante, sim, a questão das notas fiscais, ter, sim, o número das notas fiscais, a parte de saber o que é que está, né, de quais notas são para se defender. Mas qual o objetivo disso aqui, conselheiros? É justamente fazer com que esse processo, ele tenha, de novo, né, ele seja resguardado para a defesa do contraditório. Isso aí, o processo vai voltar lá na origem, vai ser anexado às planilhas, a parte vai ter o direito de fazer aquela análise daquelas notas fiscais, né, apresentar nova impugnação, todo o processo devido ao processo legal e a ampla defesa será resguardado. Se nós estamos, né, defendendo, né, dizendo que o processo tem que ter como essência o princípio da ampla defesa do contraditório, será resguardado, né, com esse artigo. Em nenhum momento esse artigo aqui veio para cessear direito de defesa do contribuinte, que justamente não é esse o objetivo. O objetivo é que esse processo seja analisado, volte lá, seja feito todas as provas para corroborar o que já existia no processo, né, que a gente chama de prova inicial, será feita a análise pela parte, será apresentada a ditamento de impugnação e será estabelecido a ampla defesa do contraditório. Desse processo jogar nulo, volta, né, vai para a revisão fiscal, porque nós temos um processo aqui. Então, eu acho que o objetivo é esse, né, eu acho que é uma questão nova, talvez o doutor Arinaldo, talvez, né, até assim, está surpreso com essa questão, mas o artigo realmente é esse aqui, o artigo 84, parágrafo 1º, está escrito dessa maneira. Sei qual é a interpretação dos conselheiros Micael, Ricardo e Felipe, né, o entendimento do doutor Micael foi, a gente começou a discutir no processo anterior, essa mesma vertente, com essa mesma matéria, né, ele colocou lá a questão, que, com todo respeito, eu acho que deve ser analisado, mas não é o meu ponto de vista. Né? Meu ponto de vista é que isso aqui serve tanto para o julgador como o processo aqui na segunda instância, porque o objetivo é justamente esse que eu falei, é resguardar a ampla defesa do contraditório, que em nenhum momento será maculado, como bem disse o doutor Arinaldo, realmente o artigo 83, né, ele fala lá a questão da nulidade absoluta, e fala assim, a preterição de qualquer garantia processuais profissionais, que será assegurada com essa atitude, né, tomada pela assessoria, que, no meu entender, também já tinha tomado como conselheiro numa sessão passada aqui, né, e que está sendo tomada por alguns julgadores de primeira instância e conselheiro do contencioso. Então, eu acho que a questão de emendar, eu acho que não é questão de haver emendar, é questão, sim, de instruir o processo, fazer com que esse processo seja pleno para ser julgado com as suas provas todas necessárias para um bom julgamento desse colegiado. Presidente, inicialmente eram essas colocações. Presidente, ouvindo aqui atentamente nosso professor Lúcio, né, vou tentar aqui prestigiar
o doutor Erinaldo, porque já teve a discussão acerca dessa mesma matéria, noutra sentada. Naquela ocasião, era um processo que chegava à Câmara, ao segundo grau de jurisdição do contencioso, com peças faltantes. Peças essas que eram para ter sido anexadas quando lá do início da ação fiscal. E aí, nós julgamos naquela ocasião, foi empate, né? A presidência até emitiu o voto de Minerva, no sentido de retornar para a primeira instância, para que seja sanado sob a égide aí do artigo 84, parágrafo 1º da Lei 15.614. Entretanto, eu vou só pontuar aqui as ponderações do doutor Lúcio são muito salutares, são sempre muito bem delineadas, mas com data máxima venha, eu não entendo dessa mesma forma. Nós estamos no segundo grau de jurisdição e estamos aqui cogitando juntar peças basilares da ação fiscal. Veja, o artigo 84, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: antes até da aplicação do 84, parágrafo 1º, ele inicia no caput com a seguinte redação: as irregularidades ou omissões passíveis de correção não serão declaradas nulas. Antes de tudo, o intérprete tem que verificar se isso é uma irregularidade passível ou não de correção. Há quem entenda que não é. Há quem entenda que é. Eu observo que a ação fiscal, o processo administrativo tributário, até aqui, ele tem que ser garantista. Ele tem que trazer para o contribuinte todos os elementos que vieram a nortear a acusação fiscal do qual ele está sendo imputado. Aqui, naquela ocasião, naquele outro julgado, né, estavam faltando relatórios por inteiros. Relatórios de entrada não existiam, tinha um que era de estoque também que não existia. O que está acontecendo, ao meu ver, é que o artigo 84, parágrafo 1º, vai ser utilizado como guarida para anexar qualquer documento a qualquer tempo. E isso não pode acontecer por essa casa. Nós aqui estamos no segundo grau de jurisdição, repito, essa fala ela é repetida porque a gente precisa entender o momento processual que tem. E aí, poderia-se dizer, mas a questão do princípio da economia, princípio da celeridade, anexo do documento, volta para a impugnação. Então, por que algumas vezes, quando às vezes o contribuinte tem direito de crédito numa operação e leva um auto de infração, a gente não pode fazer encontro de contas no mesmo processo? Porque o contribuinte precisa protocolar outro processo autônomo e originário para se apurar um crédito. E a gente não consegue fazê-lo aqui. Muitas vezes a gente observa que tem crédito e a gente não consegue fazer o encontro, porque não? Ele vai ter que entrar com um pedido de ressarcimento. Mas tem crédito? Não pode fazer. Então, eu analiso, presidente, o artigo 84, parágrafo 1º, como poderia-se dizer, às vezes é uma folha, uma folhinha ali no relatório de 300 folhas, como o doutor Lúcio disse, é um pequeno indício, uma pequena irregularidade. Agora, dados faltantes, planilha com faltando número de nota fiscal. Mais uma vez, o contribuinte e o fisco não vai ter qualquer prejuízo. O prazo decadencial para lançamento do crédito está resguardado através do processo administrativo. O processo retorna é anulado e a ação fiscal é refeita com a correção devida e o processo inicia novamente. Agora, a despeito do artigo 84, parágrafo 1º, que a meu entender, realmente o legislador não foi claro, né, porque fica muito vago, omissão que pode ser saneada ou não. Ele deveria ter dito o que poderia ser saneado. Deixou aí ao bel prazer do intérprete. Eu não entendo que o parágrafo 1º não pode ser aplicado porque não se enquadra no caput. Para mim, não é uma irregularidade sanável. Né? Então, dessa forma, nós estamos colocando aí por terra toda e qualquer ação fiscal que tiver com documento faltante, através do 84, parágrafo 1º, vai poder ser corrigido. E corrigido não é em primeira instância, não, é em segunda.
né? Então, assim, eu entendo, presidente, dessa forma, eu já dispus aqui estou aqui prestigiando, estou fazendo o debate novamente, em que pese os conselheiros já têm esse debate já em mente, apenas para prestigiar o doutor Erinaldo, porque não esteve presente nos debates, então para norteá-lo do qual é o nosso entendimento, né, e salvo melhor juízo, caso algum classista ou fazendário queira fazer alteração de entendimento, esse foi o que nós tivemos naquela sentada, e eu fico bastante preocupado, porque o artigo 84 não pode ser utilizado como guarida para a gente estar aqui anexando documento, quando isso deveria ter sido feito lá atrás, no lançamento do crédito, para o contribuinte ter todo o escoço de o que está acontecendo, o que está sendo imputado contra ele, desde o início do processo. Então, o princípio do contraditório da ampla defesa, ele tem que ser feito também na nova caminhada. Então, esse é o meu entendimento, presidente, e aguardo os debates. Continue em discussão. Presidente, eu vou falar aqui rápido. Pelo que eu percebi aqui, né, que eu analisei aqui, o contribuinte, eu não estou vendo nenhum prejuízo. Essas informações estão todas no CITRAN. O contribuinte acho que nem se deu conta desse problema. Pelo que eu vi aqui no recurso, ele fala que não tinha recebido o CD, mas em nenhum momento ele diz que está faltando o número do documento fiscal, que foi registrado no CITRAN, que está faltando no CD do fiscal, né? Então, não estou vendo aqui nenhum prejuízo para o contribuinte, ele não alega isso. Isso daí, quem viu foi a própria assessora, né, que ela é muito, Ana Tereza, ela é muito diligente, né, ela foi olhar no CD e viu que não tinha as notas fiscais, ela foi aqui no CITRAN e o contribuinte tem acesso a isso aqui, eu não vejo, assim, nenhum prejuízo a gente mandar de volta, porque é passível de correção, né? Tanto é que a própria... Ninguém está fazendo emenda aqui, em nenhum momento nós estamos fazendo emenda de auto de infração, apenas ele não colocou aqui o número do documento fiscal, que o contribuinte nem alega, em nenhum momento ele vem trazendo isso em seu recurso, e a assessora trouxe, ponto. Como não estava mesmo no CD, é o mais acertado a gente enviar para a primeira instância, para mandar essas planilhas aqui, que o contribuinte tem acesso ao CITRAN, e eu não vejo, assim, qualquer prejuízo. Continue em discussão. Senhor presidente, eu só queria ressaltar o seguinte. Doutor Micael, eu entendo a sua fala, e eu quero dizer para você que continue defendendo os seus pontos de vista. Vai que, de repente, nós começamos a pensar diferente, você consegue convencer, né? Seus argumentos têm uma certa, como é que se diz, lógica, verdade, mas também entendo, como o doutor Lúcio e a doutora Tereza, que o processo é passível de ser sanado, essa irregularidade, as notas fiscais foram verificadas. Agora, eu só quero ressaltar ao presidente, se caso aconteça de ser empate, ser devolvido, não sei se vai ser, que seja intimado o autuante para que ele traga aos autos os documentos fiscais. O autuante seja ele a trazer os documentos fiscais para os autos. É o meu posicionamento, senhor presidente. Presidente. Pois não, doutor Ricardo. Bom, presidente, eu ouvi atentamente as discussões e, como o doutor Micael bem relatou, nós, em outro processo, de outra parte, nós já havíamos discutido esse assunto aqui na Câmara,
tá certo? O doutor Micael trouxe esse mesmo posicionamento dele e usou, inclusive, na época, um termo chamado coxa de retalhos. Eu me lembro bem que ele utilizou esse termo na fala dele. E, presidente, assim, eu fico um pouco dividido com essa situação desses arranjos que são feitos no sentido de manter vivo os autos de infrações, né? Mas também corroboro com o entendimento que o doutor Alexandre levantou aqui, que foi o mesmo entendimento que nós votamos na sessão a qual nós decidimos esse assunto e discutimos esse assunto, por incrível que seja. Não é o primeiro assunto que o doutor Erinaldo Dantas está trazendo aqui, não é a primeira vez que esse assunto chega para ser discutido aqui na nossa Câmara. Eu sou contra, presidente, devolver esse processo para o primeiro grau, tá certo? Eu sou contra. Mas também sou a favor de que esse processo vá para a CEPED para que o contribuinte seja intimado a apresentar a documentação. Caso o contribuinte não, desculpe, o fiscal. Caso o fiscal não apresente, presidente, eu também não sou a favor do processo voltar para o primeiro grau, tá certo? Eu sou a favor de que haja aí a nulidade imediata do auto de infração e o refazimento do trabalho por outro fiscal, ou até pelo mesmo fiscal. Então, pelo princípio da celeridade processual e levantando o questionamento de que o vício pode ser sanável, e na minha visão também não é todo vício que deve ser arguído como nulidade, eu entendo, inclusive o doutor Lúcio, se eu não me engano, votou dessa forma na vez passada, do processo ser enviado para diligência pelo segundo grau, pela Câmara, pela terceira Câmara, para que o agente autuador ele apresente os documentos. Uma vez ele não apresentando os documentos, o processo realmente eu entendo pela nulidade do auto. Continue. Presidente, foi importante o doutor Ricardo ter colocado essa questão. Eu colocar só um ponto aí. Eu acho que o nosso papel aqui de conselheiro, não é um papel, né? Não é um papel fácil, é um papel de julgador. Todo julgador, né? Ele se encontra não pela pressão, não existe pressão. A questão eu digo, da interpretação, né? Tem texto e contexto para interpretar. Eu acho que nós estamos fazendo aqui, né? Tanto o parecerista como os julgadores de primeira instância estão nessa linha, como a gente como conselheiro aqui. Não é questão de arranjo, de remendo. A gente tem um artigo que foi colocado na nossa legislação, né? Ele leva a interpretação, o doutor Micael tem uma interpretação, eu tenho outra interpretação. É uma coisa, como eu disse, é uma coisa nova, que está começando esse processo, apesar da lei ser de 2015, mas começou agora essas questões. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco, assim, também, de respeito para os colegas, né? Porque eu acho que arranjo, como se estivesse aqui para trás de salvar alto, eu acho que não é característica nossa, nenhum conselheiro aqui da Fazenda, né? A gente está aqui pela imparcialidade, né? Buscando a justiça. Existe a interpretação, nem a mal, não gosto da palavra mal, boa interpretação. É uma interpretação, né? Todos nós, como aplicadores do direito, né, temos a nossa subjetividade e interpretamos as coisas de acordo com o contexto que existe, né? Como eu disse, existe um contexto para esse artigo, né? A extensão de você poder fazer isso aí, eu não sei, quem vai dar é o contencioso. Eu acho que o contencioso está se deparando com essa questão, né? Até é interessante que essa questão chegue à Câmara Superior, seja decidida da melhor forma por contencioso, né? Eu vejo as palavras do doutor Micael, coloca aí, a gente está fazendo a interpretação, né, dele, como eu fiz a minha, como tem outros que fazem de outra maneira, mas aqui ele está aqui julgando, ele está julgando uma coisa que foi posta pelo legislador, né? Não fui eu que botei isso aqui, nem foi José, foi o Pedro, não. Foi colocado na Assembleia Legislativa pelos deputados que colocaram esse artigo. Qual a extensão desse artigo? Aí nós vamos dar, o contencioso vai chegar um momento, vai ter que se deparar e dizer isso aqui, como é, pode fazer, o que é que pode fazer, o que é que não pode. Na minha interpretação, quando o doutor Ricardo colocou aí, é o seguinte, nós tivemos 2 processos sobre essa mesma matéria. Um processo, eu sempre coloco o seguinte, o processo está sem prova nenhuma, não veio prova nenhuma, não tem que fazer papel de autuante, não, e mandar juntar a prova, não. Mas esse processo aqui tem o início de prova. A doutora Tereza foi muito feliz que ela colocou, o CITRAN, o contribuinte tem acesso.
O que faltou foi as notas, tanto que a própria julgadora, ela disse que estava contente com o que estava nos autos. Ela não procurou nem fazer essa interpretação que a parecerista fez. Eu acho que a parecerista ela foi no sentido de resguardar. O doutor Erinaldo aí, desses processos, tem várias coisas que ele coloca a questão das notas, que as notas podem estar do mesmo período, e você com essas notas vai saber, ele vai ter condição de saber. O que eu estou colocando aqui é o resguardo da defesa do contrato que ele vai ter, que a empresa vai ter, né? O retorno, ele vai apresentar as razões dele, né? Com todas as provas dos autos, que já existiu o início de prova. Quando o doutor Ricardo colocou aquela questão que eu pedi no processo, pedi para o autuante apresentar a prova, foi justamente isso aí, ficou delineado aqui na nossa Câmara, que essa prova tem que ser feita, tem que ter feito na época do auto, ele não pode fazer prova agora, não. Né? Aquela questão era uma planilha de entrada, eu coloquei no meu pedido lá, ó. Apresente a planilha confeccionada na época que você fez o auto, você deixou, apenas não entregou ao contribuinte, mas essa planilha tem que ser feita, ele não vai poder fazer prova agora, não. Então, esse caso aqui é diferente, porque é o CITRAN, está dentro do sistema, né? Quem puder observar os processos, você vê o que a parecerista fez. Entrou no sistema, tirou, e tem a relação das notas, mês de janeiro, todas as notas que aquela empresa não fez recolhimento, fevereiro, todas as notas que não fez com valor, justamente para bater com o valor que está lá, que já está individualizado. Tem 3 do CD, existe 3 planilhas, uma planilha da empresa, né, caracterizando a empresa, dando a sua identidade, a outra planilha é débito totais mensais, o valor total, e o individualizado por cada operação. O que faltou foi o número da nota. É justamente a planilha que está apresentada agora para bater lá. Vai checar nota com o valor da nota, com o valor que está sendo cobrado. Então, com todo respeito, né, eu acho que a gente... É uma decisão, que eu digo assim, uma decisão que o contencioso vai ter oportunidade de estudar melhor essa questão de chegar na Câmara Superior, né, que é a Câmara que realmente decide as coisas, que unifica a jurisprudência. Mas, no momento, o meu entendimento é esse, com todo respeito aos colegas que colocaram, eu acho que é uma discussão altamente válida essa discussão. E nós vamos interpretar aqui, vamos dizer qual foi o pensamento contencioso, e vamos tirar a dúvida justamente do doutor Micael, do doutor Ricardo, do doutor Felipe, vamos tirar a dúvida do que é que pode ser feito e o que não pode. Nesse processo, nos 2 processos, nos 3 que nós estamos julgando, todos eles tinham início de prova, tinham prova nos autos, só não era prova que não estava suficiente. Nenhum veio de prova nenhuma, não, isso aqui não tem prova nenhuma. Aí eu não vou substituir o autuante, não. Mas todos eles tinham início de prova. Só isso, senhor presidente. Continua em discussão. Presidente, só um último ponto para finalizar minha fala. Concordo com o doutor Lúcio nos pontos. Só uma premissa básica que eu realmente discordo, né, é que é justamente isso. Se a gente fizer a interpretação do artigo 84, né, quando tiver faltando não é a questão de ter indícios de prova que vai validar, juntar essa prova nesse momento processual, não. Veja só o que eu estou querendo dizer. Não é porque um contribuinte levou um auto de infração e tem uma série de documentos que podem dar um forte indício, um vetor de que aquele contribuinte praticou aquela ação fiscal, não é isso que vai fazer com que nós temos uma salvaguarda pelo 84, parágrafo 1º, para anexar o documento que faltar na ação. Não é isso. Não há essa relação de peso entre as provas. O que há, na minha interpretação, é uma análise crível se existe ou não existe documento faltante quanto à época da ação fiscal, do lançamento do crédito. Eu sou adepto da corrente de que, em um documento faltando, nem se aplica o 84, porque não é uma omissão sanável. Não é. Eu sei que a discussão vai se dar muito pela interpretação do que é sanável, o que é que não é, e aí pode se aplicar o 84 ou não, né? Mas a questão é justamente essa, não é porque existem 1000 provas no processo que dão um forte indício da acusação fiscal, se estiver faltando a 1001, que ela era uma parte processual importante para que o contribuinte pudesse exercer o seu direito contraditório em defesa, isso não é uma omissão sanável. Então, assim, eu entendo que
que alguns conselheiros entendem que, como pode haver um contexto, às vezes falta um documento, falta uma folha ou outra, né, isso não pode invalidar a ação fiscal, mas é esse o sentimento mesmo. O processo administrativo, o auto de infração, o professor Hugo até cansa de fazer essa doutrina, o auto de infração precisa vir pronto e acabado, né, no que tange às provas, para o contribuinte poder exercer o direito. Então, e aí alguém pode me perguntar, né, então quando é que nós iríamos utilizar o 84, parágrafo 1º? Né? Eu acredito que quando a gente tiver uma falha num documento, o documento está lá, foi anexado, teve um problema de impressão, agora, faltando informações, aqui já na segunda instância, eu não entendo que é uma omissão sanável. E repito, acho que esse é o entendimento principal, presidente, que eu queria só deixar aqui claro para os meus colegas conselheiros. Não é porque nós temos inúmeras provas que elas vão validar, vão sanear, vai ser possível fazer, anexar mais um documento já na segunda instância. Não guarda relação de causalidade nem de nexo. Não tem nexo uma coisa com a outra. Mas é só esse ponto que eu queria trazer. Acredito que a discussão já está bem amadurecida também. E finalizar minha fala, presidente. A presidência está com o tempo aberto para prestigiar aqui a discussão em relação ao doutor Erinaldo. Nós já tivemos essa discussão, e até porque é possível que as pessoas também mudem de opinião, tá certo? Às vezes o direito tem a beleza, tá certo, de abrir novas perspectivas, certo? Por isso que a gente está ouvindo todos os conselheiros. Se nenhum mais dos conselheiros tiver desejo de se manifestar, a presidência vai sugerir que a votação seja feita da seguinte maneira: a parte suscitou uma nulidade por ausência de provas, né, que contamina o auto de infração por completo, o que ensejaria, né, obviamente, a nulidade por falta de provas. E tem a opção do conselheiro que afastar a nulidade, votar por afastar a nulidade e conduzir o processo para que seja retornado à fase de impugnação, né, compondo-se todos os direitos do contribuinte e fazendo o aproveitamento dos documentos que foram anexados pela assessoria processual tributária, ok? É essa mais ou menos o alinhamento aí que eu vejo nas votações. Só que tem processos, caso algum conselheiro seja vencedor, o processo vai passar para o conselheiro seguinte que proferiu o primeiro, aliás, se o conselheiro tem o voto vencido, o processo vai passar para o primeiro subsequente vencedor, ok? Por isso que a presidência vai tomar o voto primeiro da conselheira Tereza, e depois a gente vai perguntar em relação aos demais se alguém quer mudar o voto, e eu vou, processo a processo, anunciando os resultados, ok? Vou votar o da conselheira Tereza por enquanto, só para a gente firmar o entendimento. Pronto. Eu afasto, senhor presidente, essa nulidade por falta de provas, né? Isso. Eu afasto, senhor presidente. E aí, Vossa Excelência já pode indicar qual é o seu voto em relação ao desfecho, para facilitar o... Pronto. Eu conheço do recurso, do provimento, no sentido de anular o julgamento de primeira instância e que seja reaberto o prazo para apresentação de nova impugnação, enviando esses relatórios, né, do CITRAM para o contribuinte, constando cada nota fiscal, vem até o número, né, da autuação, do auto de infração, ao contribuinte, para, pronto, o que seja o retorno à primeira instância, para novo julgamento. Ok, voto da doutora Tereza, conhecer do recurso, dar provimento, afastando a nulidade suscitada, mas determinando o retorno do processo para a fase inicial, né, de defesa, para aditamento da defesa em relação ao ponto que foi maculado e ora corrigido pela parecerista, nos termos do parágrafo 1º do artigo 84, como o doutor Lúcio citou no início da manifestação. Ok? Voltando agora ao doutor Alexandre. No mesmo sentido, senhor presidente, com a relatora.
O meu também. Aí agora, doutor Felipe. Presidente, eu confesso que não tenho ainda uma plena convicção formada a respeito da extensão do que seja sanável ou não sanável com relação ao artigo 84 da lei do CONAT. Né? No entanto, para guardar uma coerência com as decisões que eu venho tomando, até que eu tenha uma maior clareza acerca dessa extensão, eu vou manter a votação conforme eu venho votando nos processos anteriores e vou acatar o argumento de nulidade proferido pela parte. Nulidade dos autos. Ok. Agora o doutor Micael. Com o primeiro divergente, presidente. Em seguida, doutor Ricardo. Primeiro divergente, presidente. Por último e não menos importante, doutor Lúcio. Relatora, presidente. Pronto. Nessa situação, fica consignado um empate entre dois votos. Um que afasta a nulidade e determina o retorno dos autos à fase inicial para aditamento da defesa, e o outro que acata a nulidade, tá certo? Declarando nulo o lançamento tributário do processo. A presidência, no voto, até já o fez por escrito, tá certo? Eu tinha duas ponderações em relação a esse artigo 84. Eu acho que o que se quis, quando o artigo foi inserido na nossa legislação, foi dar celeridade ao processo e não criar maiores entraves. Por quê? Porque, ao anular um processo e determinar que o processo volte para a auditoria, para o seu refazimento, é um caminho muito mais longo para se tomar do que simplesmente corrigir a falha que foi identificada. Agora, a ponderação que eu fiz, é preciso que hajam duas situações. A primeira é que haja um indício de prova de que o lançamento foi feito com base em uma indicação de prova existente e que, embora ausente aos autos, né, ela foi confeccionada à época da lavratura. No presente caso, essa questão ela é bem fácil de ser detectada porque o CITRAN é o elemento de registro das notas fiscais. Então, é esse registro que foi tomado do CITRAN somente na parte analítica e não somente na parte sintética e não trazendo a parte analítica do lançamento no CITRAN, que falta aos autos. Então, para mim, a prova existe e ela estava constituída na data do lançamento. Ela não precisa ser não precisa ser produzida, ela só precisa ser anexada aos autos, como já foi, né? E a segunda é que, como julgador administrativo, a presidência está adstrita ao regulamento do CONAT, que determina que, quando essa correção seja passível de realização, a presidência não pode declarar a nulidade do lançamento. Por essa razão é que eu me acosto ao voto da doutora Tereza, para que o processo retorne para a fase inicial de impugnação, para que a parte retome todos os seus direitos, inclusive de recolhimentos com descontos, tá certo? E que a doutora Tereza, como relatora, que fará digamos assim, está responsável pela lavratura da resolução. O próximo processo é o processo do doutor Ricardo, tá certo? Senhor presidente... Pois não, doutor Edinaldo. Apenas um pequeno embargo de declaração. O processo vai voltar para que a parte tenha um prazo reaberto, ou, como comentou o conselheiro Alexandre, vai ser intimado o agente fiscal para que ele faça a emenda e depois a parte será intimada. Apenas esse esclarecimento, senhor presidente. Eu acho que por uma questão digamos assim, de celeridade, tá certo? Eu não vejo razão para intimar o autuante para anexar o que já está presente nos autos. Não tem sentido de corrigir o que não precisa ser corrigido. Eu acho que é para retornar à primeira instância, para que a parte faça a sua, reinicie a fase de impugnação do feito, dada a correção, né, feita durante o curso do processo. Ok? No caso do processo do doutor Ricardo, todos os conselheiros mantêm a sua votação?
Presidente, só pela ordem, eu fiquei com dúvida aqui que o doutor Rinaldo também trouxe. Mas aí quem vai sanar o problema? Quem que vai fazer a alteração o auditor não vai ser chamado ao feito, né? Mas aí quem é que vai fazer a alteração nas planilhas com as notas, com o número das notas fiscais? Eu acho que a resolução vai tomar no seu corpo a indicação dos documentos anexados aos autos, as folhas tais e tais e tais, como correção do lançamento ora proferido pelo entendimento da relatora e decidido pela Câmara. Não, eu entendi, presidente, mas é porque no relatório não tem número das notas. Então, a doutora Tereza vai localizar o número das notas e vai indicar na resolução? É só essa Lá não tem, ela vai citar o relatório que foi anexado pela parecerista. Mas é porque o relatório não tem o número das notas, presidente. Eu posso mandar enviar o contribuinte reabrindo o prazo. Presidente, questão de fato. O contribuinte vai ser intimado. Diga, doutor André. Doutor Micael, se o senhor examinar lá os relatórios do CITRAN, neles constam, sim, todos os números das notas fiscais contemplados em cada autuação. Já estão lá presentes os números dos documentos fiscais. Só verificar aqui. É porque eu fiquei só com essa dúvida procedimental de quem é que iria. Confesso que fiquei com a mesma dúvida do doutor Rinaldo. Doutor Micael tem razão, porque quando a gente anula todos os atos pretéritos, tá certo? Teoricamente, esses documentos ficariam sem validade. Mas a doutora Tereza pode replicar e anexar a resolução que vai ser feita por ela. É só uma questão procedimental, para que não se haja mais um trâmite dentro do processo. Doutor, eu entendi, presidente. É só porque é uma dúvida mesmo. Lá nos débitos mensais está aglutinado por mês, né? E tem o código da receita com o diferencial de alíquota e o valor da multa. E aí tem também os débitos individualizados. Só que está faltando, mas enfim, está faltando só o número da nota aqui. Doutor Micael, o senhor tem que examinar os relatórios que estão anexados ao parecer. Ok. Eu estava verificando dos autos de situação no nascedor, né? No parecer tem o número da nota. É porque aqui, doutor Micael, no parecer, aí no sistema, janeiro, tem o valor total de janeiro, com todas aquelas notas fiscais, e do lado tem dizendo que foi autuado, justamente essa autuação que ocorreu. Fevereiro, a mesma coisa. Valor total do mês, com todas as notas fiscais, no final, então, justamente isso. Quem sanou o problema é o parecerista com o relatório que ele anexou né? Pronto, era essa a dúvida que eu tinha. Então, o sentido da diligência é para que se busque o elemento de prova. Como já está nos autos, a doutora Tereza pode replicar e colocar na sua resolução, dizendo que esses elementos, né, vão à disposição do contribuinte e pode até pedir que seja enviado junto com a nova intimação que o contribuinte vai receber. Certo. Tem que ser oportunizado também ao contribuinte, no 84, parágrafo 1º, diz o pagamento, né? Todos os descontos, todos os benefícios à época do lançamento. Tá certo? Senhor presidente, eu acho que o entendimento é o seguinte, que eu acho que o doutor Micael quer dizer o seguinte, vai para a primeira instância, esses documentos vão chegar nas mãos do contribuinte por ocasião da intimação para nova impugnação, é isso, doutor Micael? Exatamente. Vão. Tem que chegar, pois é isso que tem que chegar. Exatamente, a doutora Tereza vai fazer menção na resolução dela. É isso que tem que acontecer. Eu vou pedir, doutor Alexandre, viu? Eu vou pedir exatamente isso, embora eu sei que o contribuinte tem acesso a isso, mas eu vou pegar essas planilhas, vou tirar de novo e pedir que seja, com a intimação, seja levado essa consulta, né, ao contribuinte. Não, a mesma coisa eu terei que fazer. No meu caso, também o meu processo é idêntico ao seu, e as planilhas estão aqui, vou ter que fazer a mesma coisa. Ok? Processo do doutor Ricardo, mantendo-se a mesma votação, tá certo? Como o doutor Ricardo foi contrário a esse encaminhamento, tá certo? Quem vai ficar designado para lavrar a resolução é o doutor Lúcio, que proferiu o primeiro voto vencedor, né, na ordem de votação. Da mesma forma, o processo do doutor Felipe passa para o doutor Lúcio, o doutor Alexandre permanece com o doutor Alexandre. Então, todos mantêm os votos para os processos subsequentes. A Ana vai fazer essa observação na ata e a presidência declara para os 4 processos, tá certo? O retorno do processo
para que o contribuinte seja novamente intimado e que tenha acesso a todas as informações que foram anexadas pela assessoria processual tributária, reabrindo todos os prazos e todos os direitos de descontos para fins de recolhimento. Ok? O último processo de hoje é o processo de número 1/5303/2018, auto de infração 2018-12188, tem como recorrente Frevo Brasil Indústria de Bebidas Limitada e recorrido célula de julgamento de primeira instância sob a relatoria do Dr. Lúcio Flávio Alves, processo julgado procedente em primeira instância, recebeu a indicação da assessoria processual tributária pela confirmação. Também terá a sustentação oral do recurso pelo Dr. José Arinaldo Dantas. Com a palavra, Dr. Lúcio Flávio. Obrigado, presidente. Presidente, o processo que passa a relatar tem a seguinte acusação: falta de recolhimento ICMS-ST. A autuada utilizou, em algumas operações para fim de recolhimento do ICMS-ST, valores de base de cálculo inferiores ao estabelecido em ato normativo do Poder Executivo, chamada pauta fiscal. O fato gerador é 3 de 2014 a 12 de 2015. ICMS cobrado R$ 506.924,44. Multa de igual valor. O artigo violado, entendido pelo agente autônomo, é o artigo 73 e 74 do Decreto 24.569/97, com a penalidade sugerida do artigo 103.1c da Lei 12.670/96. Na informação complementar, o agente detalha como a metodologia utilizada para chegar a essa constatação dessa acusação fiscal. Diz que a empresa tem KNAI 112.2401, fabricação de refrigerante, é do regime normal de recolhimento, que ocorreu falta de recolhimento do ICMS-ST na saída, decorrente de utilização do preço final inferior ao estabelecido em instrução normativa, né, formalizada pela Cefaz. Traz o artigo 473 do Decreto 24.569/97, a ZN, que é referente à pauta fiscal 43 de 2003, 2 de 2014 e 01 de 2015, estabelecer a pauta fiscal dos produtos, né, comercializados pela empresa. Traz a colação o artigo 36 da Lei 12.670/96, que é o artigo da lei que prevê a questão da pauta fiscal. Diz que intimou a empresa, né, para que ela apresentasse a justificativa das diferenças, e a empresa ficou inerte. Com a lavratura do auto, a empresa entra com a impugnação nos seguintes tópicos, senhor presidente. Primeiro ponto, da incompetência da autoridade designante, orientador da célula SESEC, com base no artigo 821, parágrafo 5º do nosso regulamento, né, a empresa entende que o orientador não tinha competência para designar essa ação fiscal. Outro ponto, da nulidade em virtude do cesseamento de direito de defesa, né, diz que não recebeu o CD não foi anexado aos autos, nem recebeu esse CD, que as provas dos autos são insuficientes para caracterizar a acusação fiscal. Aí vem uma preliminar de ausência de motivação do ato administrativo, metodologia defeituosa, nulidade, né, vem trazendo várias resoluções do CONAT a respeito da questão da simulação. Da incorreta aplicação da penalidade, né, a penalidade aplicada, sugerida pelo agente autônomo, foi a 103.1c, a parte entende que, pelo caso presente, deve ser aplicada a 103.1d, ou seja, 50% do valor, né, do imposto cobrado. O bis em idem é referente ao AI 2018, 20.10.7. Né? A mesma situação aqui, esse auto foi lavrado, esse que eu citei aqui, e que ocorre aí a cobrança do ICMS-ST e ocasionando aí um bis em idem, cobrança do mesmo tributo, sobre o mesmo fato. E pede, por último, a necessidade de uma perícia, com base no princípio da verdade material, né? Apresenta 2 quesitos referentes à tributação e se as notas estavam devidamente escrituradas. O processo vai a julgamento na primeira instância, tem um julgamento pela procedência da autuação. O julgador, na sua análise de fundamentação, afasta a questão da nulidade, por falta de competência da autoridade designante, diz que a IN 49/2011, né, estabelece, sim, competência ao orientador da SESEC. O cesseamento de direito de defesa afasta também, dizendo que as provas foram, sim, anexadas aos autos, existe um CD que foi enviado através do recibo do AR, constante nos autos, que a empresa recebeu, sim, esse CD. Né?
e que a empresa também foi intimada, através de um termo de intimação, especificamente para essa situação, oportunizando a ela a constatar a questão da diferença. Afasta o pedido de perícia, desculpe, a aquisitação apresentada é genérica, né, apesar de ter sido apresentada a aquisitação, mas o julgador entende que, pelas provas dos autos, não é necessário fazer essa perícia. Afasta o reenquadramento, pelo entendimento de que o ICMS cobrado, né, não está devidamente escriturado e nem as notas fiscais foram registradas na FD do contribuinte. E afasta o bis in idem, que diz que o auto citado pela parte trata de situação diversa do consta dessa autuação. A empresa, inconformada com o julgamento, ingressa com o recurso ordinário, senhor presidente, dos mesmos pontos, né, trazidos na impugnação, da qual aí o doutor Arinaldo colocará muito bem as questões. O processo caminha para a SEAPRO, né, que tem o parecer, nesse caso aqui, senhor presidente, no mérito da questão, pela procedência da autuação, afastando todos os pontos já abordados pelo julgador, né, com mais detalhe, um parecer bem longo, mas que foi afastado de todos os pontos e resolve, no mérito, opinar pela procedência da autuação. Esse é o relato, senhor presidente. A presidência agradece ao doutor Lúcio, como sempre, o relato claro e preciso, e passa a palavra ao doutor André Carreiro para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a todos, mais uma vez. Como bem relatado pelo doutor Lúcio, é um recurso ordinário do contribuinte contra a decisão de procedência da auto-infração que constatou a falta de recolhimento de ICMS sobre substituição tributária no período de março de 2014 a dezembro de 2015, tendo em vista que se verificou que o contribuinte utilizou base de cálculo inferior àquela prevista na legislação tributária, né, para o cálculo e recolhimento do imposto com base no faturador presumido. E, na ocasião, foi lançado o imposto no valor de R$ 506.924,44, tendo sido aplicada ainda a penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária principal, previsto no artigo 123, inciso 1, a linha C, com a redação da linha C. E, no caso, como bem relatado, a auditoria ela analisou as operações de saída de refrigerantes abrangidas pelo regime de substituição tributária e constatou que a empresa utilizou em algumas operações, para fins de cálculo e recolhimento do ICMS substituição tributária devido, valores de base de cálculo inferiores àqueles estabelecidos nas instruções normativas vigentes no período fiscalizado, as quais estabeleciam as bases de cálculo de cada um dos seus produtos. No caso, eram as instruções normativas 43/2013, número 2/2014 e número 1/2015, o que, por sua vez, resultou em recolhimento de imposto em montante inferior ao efetivamente devido. A autuação está instruída com todas as planilhas fiscais, onde estão apresentados os quadros resumos dos valores devidos, a separação por cada código de produto, com a indicação de cada um dos documentos fiscais que foram contemplados no lançamento fiscal. Então, a planilha fiscalizada, as planilhas são bem completas, trazem todas as informações, permitindo aí ao contribuinte o pleno conhecimento do que está sendo acusado. Por sua vez, a obrigação de recolhimento do ICMS substituição tributária nessas operações praticadas pelo contribuinte com refrigerantes, ela está prevista na legislação estadual, em especial no disposto no artigo 473, inciso 2 do regulamento ICMS. E no seu recurso, o contribuinte ele traz as razões que já havia aduzido na sua impugnação. Ele alega, inicialmente, a questão da incompetência da autoridade designante, por entender que o orientador SESEC ele não seria competente, uma vez que ofenderia o disposto no parágrafo 5º do artigo 821 do regulamento ICMS. No entanto, com devida vênia, entendemos que não há como ser acolhida o argumento. No caso, a Lei 12.670, ela dispõe claramente em seu artigo 80, parágrafo único, que os procedimentos relativos à ação fiscal, inclusive a constituição do crédito tributário, serão definidos em regulamento. Além do disposto, no parágrafo 5º do artigo 821, mencionado pelo contribuinte, e também em plena consonância com o disposto no artigo 100 do CTN, que define o que se entende por legislação tributária, a ação fiscal ela está devidamente regulamentada no âmbito da administração tributária estadual, atualmente pela Instituição Normativa 49/2011, que é um ato normativo expedido pelo secretário da Fazenda, a autoridade competente para dispor acerca da ação fiscal. E nesse ato normativo, ela dispõe sobre os procedimentos relativos ao desenvolvimento das ações fiscais por meio do Sistema de Controle de Ação Fiscal, CAF. E se os senhores notarem lá na Instituição Normativa, no seu artigo 3º, parágrafo 2º, a linha B,
consta lá expressamente como autoridade administrativa competente para a designação fiscal o orientador da Célula de Gestão de Setores Econômicos, SESEC. Portanto, não há qualquer incompetência em relação à autoridade designante da ação fiscal. Prosseguindo, o contribuinte alega nulidade do auto de infração por entender ausente a motivação do lançamento, além de alegar que a metodologia utilizada foi defeituosa, o que ofenderia o disposto no artigo 815, parágrafo 2º do regulamento CMS. No entanto, também entendemos que não pode ser acolhida a preliminar, não há nulidade, pois o relato da infração e as suas informações complementares, eles são claros e precisos, tendo sido descritos os motivos e circunstâncias que ensejaram a autuação, permitindo, portanto, a perfeita compreensão da conduta infracional que lhe foi imputada, assegurando, portanto, o efetivo exercício do seu direito de defesa e contraditório. No que toca à metodologia, entendemos também que ela foi adequada. O que o autuante fez foi proceder à análise das operações de saída de refrigerante do contribuinte e, a ocasião que, no exercício da auditoria fiscal, verificou que algumas operações, o ICMS, substituição tributária devido, foi recolhido com base de cálculo inferior àquela prevista na legislação tributária. Portanto, não há que se cogitar a violação ao disposto do parágrafo 2º do artigo 815 do regulamento CMS, pois se trata de lançamento com base na análise dos documentos fiscais emitidos pelo próprio contribuinte, devidamente escriturados na sua FD, tendo sido realizada a verificação do cálculo do ICMS substituição tributária com base nos valores estabelecidos nas instruções normativas para os respectivos produtos. Também alega o contribuinte de caráter preliminar, nulidade da auto-infração, por entender que ocorreu o cerceamento do direito de defesa e que não teria sido apresentado o CD com os documentos fiscais. Também tem alguma pertinência com o que já foi examinado nos processos anteriores. Entendemos que não há que se cogitar de cerceamento de defesa. Como dito, o relato da infração, bem como as informações suplementares, eles são claros e precisos, permite ao contribuinte a plena compreensão dos motivos da sua autuação, tanto que apresentou defesa e recurso, impugnando de maneira específica os motivos do lançamento tributário. Além do que, verifica-se ainda que, mesmo antes da elaboratura da auto-infração, no decorrer da ação fiscal, foi oportunizado ao contribuinte justificar o não recolhimento do imposto nas operações, considerando as bases de cálculo estabelecidas na legislação tributária. Ademais, entendemos também que é irrefutável a existência de prova, até porque o contribuinte, inclusive na época, isso aí nem é a motivação maior trazida na autuação, é considerado no parecer, mas o contribuinte, inclusive na época, ele estava sujeito a um regime especial de fiscalização. O lançamento, no caso, ele está bastante claro, não há também não procede a alegação do contribuinte que não foi entregue o CD, nos autos consta tanto o CD, assim como consta o AR indicando que esse CD, com essas informações, as planilhas respectivas de fiscalização, foram entregues ao contribuinte. Se os senhores verificarem as planilhas existentes nos autos, elas são claras e precisas, indicam todos os dados essenciais de cada produto e operação, indica o valor do ICMS que era devido, aquele que foi efetivamente recolhido pelo contribuinte, e também a diferença que está sendo objeto de lançamento no auto-infração, além de indicar todos os documentos fiscais contemplados nessa autuação. Como foi dito, o regime de substituição tributária para a atividade econômica da empresa está previsto no artigo 473, inciso 2 do regulamento CMS, é uma empresa do segmento industrial, fabrica refrigerantes, portanto, é dever do contribuinte observar o valor da base de cálculo do fato gerador presumido previsto na legislação tributária estadual. Então, não há que se cogitar de cerceamento de defesa e, portanto, nulidade da auto-infração. Aí o contribuinte, ao final, ele traz a argumentação de que teria nulo a auto-infração também por ocorrer um bis in idem, porque ele entende que haveria identidade do presente lançamento com aquele decorrente do auto-infração 2018, de 2010, dígito 7. E também argumenta ainda em acréscimo que diversos créditos declarados pela empresa já foram inscritos na dívida ativa e estão sendo cobrados judicialmente, podendo haver duplicidade de cobrança, pois poderiam se confundir com aqueles objetos da presente autuação. Verificando o argumento do contribuinte, conforme muito bem apurado pela assessoria fiscal tributária, a gente verifica que o auto mencionado, de número 2018-2010, dígito 7, ele tem por objeto omissão de receitas decorrentes da autuada deixar de informar na FD os documentos fiscais de venda de mercadorias tributadas por substituição tributária. No caso referente aos meses de agosto de 2014, a abril de 2015 e de junho a setembro de 2015.
o que caracteriza a falta de recolhimento. Por outro lado, verifica-se que o presente auto ele tem como objeto a falta de recolhimento do imposto de responsabilidade do substituto tributário, em razão de ter utilizado, em algumas operações, base de cálculo inferior à prevista na legislação tributária estadual, referente ao período de março de 2014 a dezembro de 2015. A gente até verifica, de fato, que alguns períodos existe coincidência de alguns períodos de apuração entre os dois autos, mas, como dito, a assessoria processual tributária fez a verificação e identificou que referem-se os autos de infração a documentos fiscais diversos, portanto, não havendo a identidade de operações. Como dito, no presente caso, o lançamento diz respeito apenas à diferença da base de cálculo do ICMS substituição tributária, o qual não foi destacado e nem escriturado pela empresa. Portanto, além desse argumento, em relação à questão das CDAs, existência de CDAs referente a débitos declarados pelo contribuinte, a gente verifica que não houve qualquer demonstração pelo contribuinte de que as CDAs mencionadas tenham por objeto e origem os mesmos fatos geradores e período de objeto presente à autuação, e esse ônus, sem dúvida, era dele. Ademais, em uma breve consulta ao portal do contribuinte, verifica-se que os referidos autos, à exceção de um, eles têm todos, por origem, débitos de ICMS apuração mensal, sendo que o único decorrente de auto-infração é o 2015, 91637, e esse, ele se refere apenas ao lançamento de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, sequer havendo lançamento do imposto. Portanto, também não há como ser acolhido por todas as razões a alegação de bis em idem. Por fim, o contribuinte ele pede o reenquadramento para a penalidade previsto no artigo 123, inciso 1, a linha D, da Lei 12.670/96. No entanto, entendemos que não é possível aplicar a penalidade referente a prazo de recolhimento do imposto, uma vez que a diferença do ICMS devido em nenhum momento foi informada ao fisco, somente sendo possível a sua apuração e lançamento através da auditoria fiscal que precedeu a lavratura do auto-infração, não havendo que se falar em operações imposto a recolher devidamente escriturados, conforme exige a regra do artigo 123, inciso 1, a linha D da Lei 12.670/96. Como verifica, o contribuinte não declarou nem praticou qualquer ato relacionado ao lançamento da diferença do imposto devido ao Estado e objeto do presente auto-infração. Ao final, também, o contribuinte ele pede a realização de perícia. Entendemos também que não há como ser acolhida, o pedido ele é, na nossa compreensão, genérico, além de ser desnecessária a realização da perícia, pois já consta nos autos a informação da escrituração das notas fiscais na FD, com base de cálculo inferior àquela prevista na legislação tributária, portanto, prova suficiente, devendo ser indeferido o pedido com base no disposto no artigo 97 da Lei 15.614 de 2014. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, a Procuradoria opina pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão singular de procedência do auto de infração. A presidência agradece ao doutor André, e vamos ouvir agora o doutor Erinaldo, fazendo a sustentação oral do presente recurso. Senhor presidente, senhoras, senhores conselheiros, renovando o cumprimento a todas e todos. Senhor presidente, eu comecei a fazer sustentação oral no contencioso administrativo nos anos 90. Já tenho aí mais de 20 anos que com muita honra vou a essa casa sustentar, e muitas vezes o faço de forma muito apaixonada. Não tanto quanto o Sintra, né? O Sintra já passa do ponto, mas sempre o faço por muita convicção de que posso mudar o ponto de vista das senhoras e dos senhores. No caso em concreto, o que nós temos é um clássico exemplo de pauta fiscal, algo já decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos anos 60, né, dizendo que a pauta fiscal é inconstitucional. A Frevo, ela vende o que alguns chamam de tubaínas, ou seja, são refrigerantes de menor valor do que aqueles como Coca-Cola, como Guaraná Antártica, etc. É uma briga que a Frevo tem em relação a essa pauta fiscal há muitos anos, né? Esse é um processo que vai ser judicializado. Eu sei que Vossas Excelências não podem aqui estar decretando a ilegalidade da pauta fiscal, cabe, na condição de, enquanto julgadores, seguir o ordenamento, como me permita, presidente, como no caso desse artigo 84 que Vossa Excelência seguiu, que eu acho que esse artigo 84, ele precisa ser melhor tratado na legislação. O artigo 84 vai simplesmente acabar com as nulidades do orçamento de direito de defesa, porque tudo vão tentar emendar. Então é fundamental que haja
uma fundamentação, mas enquanto julgadores não está para discutir ilegalidade ou constitucionalidade de norma administrativa interna. Então, o que eu venho apenas renovar, senhor presidente, são os argumentos trazidos no recurso, pedir a vossas excelências que possam registrar em ata que foram apreciados todos esses pontos no recurso, e evidentemente esse é um caso que será discutido na esfera judicial, talvez com o doutor André, né, a gente talvez discutindo esse mesmo processo na esfera judicial, que eu tenho certeza que lá a chance de êxito será bem maior. Então, eu não vou tomar o tempo das senhoras e dos senhores, né, senhor presidente, agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Agradecer ao doutor Erinaldo, que sempre de forma muito elegante e eficiente, né, utiliza seu tempo, né, dedicando mais espaço às questões que podem ser melhor aprofundadas, né, e dispensando aquelas nas quais, né, não existe muita probabilidade de sucesso, ok? E coloco o processo em discussão. Senhor presidente, como relator, né, vou começar aqui, vou seguir aqui o roteiro traçado pelo doutor Erinaldo na sua peça, né, recursal. A questão da incompetência, né, eu afasto a questão da incompetência, o decreto, o artigo 821, parágrafo 5º, não consta a questão do orientador da SESEC, mas na IN, né, a IN que trata do CAF, né, das ações fiscais, do procedimento de fiscalização, consta, sim, a competência do orientador para designar a ação fiscal, né. Então, com base no fundamento da julgadora singular, também eu afasto, senhor presidente. Doutor, só por uma questão de facilitar a minha vida e da doutora Ana Maria, a gente pode, ainda que o senhor for citando o ponto, a gente pode fazer uma rodada de, por exemplo, nesse caso, algum conselheiro quer discutir esse ponto? Algum conselheiro é contrário ao relator? Então, por unanimidade, fica afastada a proposição. Ok, senhor presidente. O segundo ponto, senhor presidente, trata da nulidade em virtude do cesseamento de direito de defesa, e eu posso até aqui juntar com o terceiro, que é a questão da ausência de motivação, né, a metodologia defeituosa. Eu acho que a nulidade do cesseamento de direito de defesa, eu acho que o processo encontra-se, né, diferente do que foi questionado nos processos anteriores. Aqui não tem só início de prova, não, aqui tem uma prova, né, completa, né, dentro da minha visão. Quando você vai abrir o CD, você encontra o número da nota, o valor contábil, o valor do ICMS, distribuição tributária, tem as pautas, todo, né, o valor de pauta, né. Então, eu entendo que existe, sim, né, um CD, esse CD consta no recibo, na informação complementar que foi entregue, disponibilizado, sim, ao contribuinte. Então, eu acho que tem prova suficiente, sim, para esse auto ser julgado, senhor presidente. Algum conselheiro quer discutir a questão? Vota em contrário ao relator? Então, por unanimidade de votos, ficam afastadas as questões ora suscitadas pelo relator. Presidente, outro ponto, eu acho que vai ser, né, discussão, pelo menos as peças eu estive olhando os outros processos, o doutor Erinaldo coloca muita questão do bis em idem aí, e eu vou fazer referência a esse processo que ele cita, o meu processo com o 2018-12-010-7, né. Eu tive a oportunidade de abrir o CD lá também desse processo, e esse processo é omissão de receitas, levantamento financeiro, né. A acusação, a motivação foi que deixou de informar documento fiscal de venda na FD, né. Cobrou ICMS, né, ST, naquela lógica da saída, e cobrou a multa, né. Tudo também feito pela questão da malha fina. Quando você vem para o meu processo é ST, tem um período que coincide, realmente um período, um mês coincide, mas só que a motivação é outra. A motivação aqui, desse processo que nós estamos julgando, do qual eu sou relator, é que o preço de saída está todo registrado, eu tive a oportunidade de olhar, a parecerista colocou uma questão aí, mas as notas desse processo que eu estou relatando estão informadas, sim, na FD do contribuinte, né, diferente do processo que é tido como bis in idem. Lá, ele deixou de informar. Então, o que está se cobrando aqui é só a diferença da pauta fiscal, né, uma diferença, que até a questão seguinte será objeto da questão da penalidade. Mas posso afirmar, os documentos fiscais estão, sim, informados desse processo que eu estou relatando, e está sendo cobrado apenas a diferença. No processo que é tido como bis in idem, lá está se cobrando o valor, não se fala em base de cálculo, não se fala em pauta fiscal. Está sendo cobrado só o valor do ICMS. Então, na minha visão, né, não se encontra bis in idem nessa situação, presidente. Eu acho que são duas motivações diferentes. A penalidade pode, à primeira vez, quando você olha a questão da cobrança do imposto, você pode entender que um está dentro do outro. Mas
Digo de novo, o meu processo é cobrado só a diferença da pauta fiscal, que no processo da omissão de receita não foi informado e nem se trata de pauta fiscal. Está cobrando imposto, só o imposto foi exigido, que estava destacado, o contribuinte não entra nessa questão de pauta fiscal, nesse processo que é tido como bis in idem, que é a omissão de receita. Então, afaste, senhor presidente. Algum conselheiro quer discutir a questão do bis in idem? Algum conselheiro vota em contrário ao relator no afastamento da questão? Então, por unanimidade de votos, também fica afastada o presente argumento. Presidente, o ponto seguinte, trazido pelo doutor Arinaldo, é a questão da perícia. Justamente os 2 pontos que ele traz nos quesitos são referentes ao que eu falei anterior. A questão que estava não escriturado, eu já confirmei. Tá, essa fiscalização desse processo, as notas estão sim escrituradas, tanto que foi feito com base no que estava na FD, né? Então, eu pedi de perícia aqui, com todo respeito à colocação do doutor Arinaldo, eu acho que a minha visão, ela se torna desnecessária, que ela não vai trazer nenhuma mudança no critério adotado pelo agente atuante, nem vai mudar nada do que foi dos pedidos que foram feitos nos 2 quesitos, mudar o rumo do processo, senhor presidente. Algum conselheiro vota em contrário ao relator? Por unanimidade de votos, também fica afastada a solicitação de perícia. Doutor Micael? Só para reforçar, na verdade, o doutor Arinaldo já sabe, inclusive alertou isso, ele mesmo falou. Infelizmente, a discussão, quando nós não podemos tecer qualquer matéria de ordem constitucional legal acerca da pauta, ela meio que se esvazia, né? E aí, até em atenção aí, homenageando a sua presença, infelizmente, essas discussões, como elas não podem dar cabo aqui no contencioso administrativo, é por isso que elas são mais, pelo menos da minha parte, são mais silenciosas. Estão transcorrendo com mais celeridade, né? Devido a esse esvaziamento. Doutor Lúcio. Presidente, um ponto que é trazido, já que a gente vai ter que analisar o processo, já sei que o doutor Reinaldo colocou a questão da constitucionalidade, mas o ponto, né, que eu trago agora é a questão da penalidade, né? Essa matéria, ela vem, né, acho que nos últimos meses, vem sendo tratada do contencioso, porque eu digo, contencioso tudo tem seu tempo, né? Essa matéria ficou um bocado de tempo lá e agora ela vem sendo tratada, tendo outra visão, outro tratamento, né? A Câmara Superior, com 3 ou 4 processos, é a questão da interpretação do artigo 103.1c. Né? Quando esse artigo foi feito, a redação original, né, ele constava a exigência lá, né, que ter o imposto devidamente escriturado e as operações. Mas todos nós sabemos que depois foi alterada a questão do aviso de débito, que hoje se o imposto tiver escriturado, devidamente escriturado, e tiver, né, não for recolhido, isso vai direto para a dívida ativa. Então, acho que o que está sendo trazido é uma nova interpretação desse artigo. E a Câmara Superior, já por 2 ou 3 vezes, né, já discutiu, sim, que se a operação, se o fisco, aliás, se o contribuinte, né, ele escritura, ele informa na FD essas operações, até na questão da conformidade fiscal, ele deve ter um tratamento diferente daquele que foge totalmente, né, a questão do fisco, não declara. Então, o que está sendo interpretado, né, é que, no caso aqui, como as operações estão devidamente escrituradas e informadas, né, está se cobrando só a diferença, lógico que essa diferença não poderia estar sendo informada, se tivesse informado, não tinha nem o se cobrar, não existiria nem auto-infração. Então, a interpretação que se está dando no artigo 123.1c é que aquela operação que está devidamente informada na FD, que o imposto é paga menor, no caso aqui, correto? Que está cobrando só a diferença. Então, entende sim que deve ser aplicado o 123.1c. É uma discussão que está começando agora, já tem, né, teve 2 ou 3 decisões. É uma coisa que vai ser feita a cada processo, a cada caso particular, não é de forma geral, né? Cada situação deve ser analisada, né? Aí, levando em conta essa questão muito do contribuinte ter feito a sua parte, a sua atividade. No caso aqui, informou ao fisco, na sua FD, os valores, não o valor que está sendo cobrado, porque se não fosse o valor que está sendo cobrado, não tinha aula, mas o valor que ele entendia que era devido, né? Foi informado e a operação está escriturada. Então, presidente, eu acato, sim, a sugestão da parte de reenquadrar para 103.1d, pelos precedentes que está tendo na Câmara Superior, e aqui na nossa Câmara já decidiu também, mas enquanto essa questão não for resolvida pelo contencioso, que eu acho que deve ter, é outra coisa que deve dar o tratamento, eu vou seguir, sim, os precedentes que tem tido na Câmara Superior de reenquadramento, senhor presidente. Doutor Lúcio, está votando pela parcial procedência? Estou dando a minha opinião pela parcial, presidente. Algum conselheiro quer discutir? Então, votando o relator.
fechou todos os pontos trazidos pelo doutor Erinaldo aí. A questão da CDA, eu acho que foi bem explicado pela julgadora e pela parecerista. Ele cita a questão que a CDA, esse processo pode ter motivo de uma CDA que, né, já foi escrito na legislativa, mas eu não traz nenhuma prova realmente para realmente ter essa certeza que realmente se trata do mesmo objeto, da mesma motivação. Então, eu afasto juntamente com as questões da nulidade lá nos 2 primeiros itens. Já pode votar, doutor Lúcio, para poder registrar. Presidente, eu voto pela afastado, porque as preliminares eu voto pela parcial procedência, aplicando ao caso 123.1d, senhor presidente. Doutora Tereza. Desculpe, senhor presidente. Com o relator, senhor presidente. Doutor Alexandre. Com o relator. Doutor Felipe. Doutor Felipe. Está sem áudio, doutor Felipe. Estão me ouvindo? Sim, agora sim, doutor Felipe. Pode votar. Estava travado aqui, eu estava tentando... acompanho o relator, presidente. Doutor Micael. Com o relator, presidente. E doutor Ricardo. Com o relator, presidente. Então, no presente caso, a terceira Câmara de Julgamento resolve, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário, afastar as nulidades suscitadas, afastar o pedido de perícia, afastar o argumento de bis in idem e, no mérito, julgar parcial procedente a presente acusação fiscal com reenquadramento da penalidade para a incerta no artigo 123.1c da Lei 12.670/96. Isso em contrário, né, à manifestação da Procuradoria, que manteve o lançamento original. Ok? Com isso, a gente encerra a pauta de hoje. A gente vai maratonar, como diz agora a palavra na TV, né? Com o doutor Erinaldo amanhã, novamente, e quarta-feira. Agradecer aí pela presença, foi uma satisfação para a presidência, acredito que para todos tê-los aqui. Né? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela atenção aos conselheiros e conselheiros e até amanhã. Convidar a todos para a sessão de amanhã, a 20ª sessão ordinária, terça-feira, relatoria primeira do doutor Ricardo, logo em seguida a doutora Tereza, doutor Alexandre, doutor Felipe, e por último, e não menos importante aqui, o doutor Lúcio e o doutor Micael. Ok? Até amanhã. Até amanhã. Um final de tarde a todos e fique com Deus.